a cidade inteira grita. Algo está para acontecer. Uma guilhotina foi posicionada em meio às pessoas e elas almejam a morte da condenada. Passos são ouvidos por ela vindo em sua direção, chamando seu nome, Keira Parvis. Segurada pelos guardas, amarrada e amordaçada, Keira observa o homem de olhos vermelhos e cabelos loiros a condenando à morte pelo pecado de enganar toda a nação. Keira ouve uma voz feminina e familiar. Seu coração acelera, mas ela está incapacitada. Tais como os do homem, os cabelos da dona da voz são loiros e os olhos também vermelhos. Ela o chama de pai e questiona o porquê de estar tão próximo da condenada, dizendo-lhe que é perigoso e o chamando para perto. Keira tenta reagir, mas nada pode fazer. A garota volta o olhar para Keira e sorri vitoriosa. Na noite anterior, em sua cela, a garota apareceu para Keira lembrando-a de que a execução seria no dia seguinte, por isso, mostraria algo divertido pela última vez. Keira vê feixes de luz azul e gotas de água, surpresa, reconhecendo que aqueles eram os espíritos da água. A garota comenta que Keira consegue ver os espíritos, e isso prova que ela é filha do Duque, chamando-o de estúpido. Mas que, além disso, a razão para estar sendo condenada é por não ser a verdadeira filha dele. A garota zomba, dizendo que seria uma pena se isso não fosse verdade, pois Keira é realmente a verdadeira filha. Dizendo o que queria, a garota vai embora, deixando Keira em sua cela. É o dia da execução e Keira vê a garota junto ao Duque, distantes. O olhar da garota é um misto de pena, vitória e desdém. Então, a lâmina da guilhotina desce. No dia que o Duque foi nomeado, houve uma profecia de que em um futuro próximo, o continente sofreria uma crise. O Duque deveria lembrar que, não importava o que acontecesse, ele teria apenas uma filha que seria uma santidade. A família do Espírito da Água, os Parvis, foram escolhidos pela deusa. Assim que a filha dos Parvis tivesse idade, seria capaz de se comunicar com o grande Espírito da Água, Beatrice, e traria água para as terras inférteis e amaldiçoadas pelos demônios. Keira foi a primogênita de Ludwig Parvis. Como dizia a profecia, Keira nasceu como uma santidade. Cresceu e foi criada para ser sincera e modesta, mas sempre desejou somente uma coisa, o amor de seu pai. Keira perdeu a mãe muito cedo, sempre desejando a atenção do pai. Ela se perguntava o que poderia fazer para ter o amor do pai. Depois de muita agonia, ela começou a se esforçar além. Estudava e se empenhava mais que qualquer outro, tudo para se tornar a sucessora perfeita e sem falhas. Keira conversa com a criada, que lhe diz que toda a mansão a elogia por seu último feito, e que certamente o Duque fará o mesmo. Keira fica encantada com a possibilidade, pensando se será elogiada pelo pai dessa vez. Keira vai ao escritório do Duque, mas o homem lhe diz que se não for um assunto de urgência, volte mais tarde. Keira pede desculpas por importuná-lo enquanto ocupado e se retira. O Duque nunca segurou sua filha uma vez sequer. Keira vai até as escadas da mansão com um plano em mente, que se ela fizer aquilo, o pai finalmente vai olhar para ela. Ela se joga. Em seu quarto, após a queda, alguém bate à porta. Keira levanta esperançosa perguntando se é seu pai, mas são somente os criados. No final, seu pai nunca foi vê-la. Keira deseja que o pai goste dela. Deseja que, somente uma vez, ele olhe para ela. Keira viveu 18 anos como uma filha que só queria ser reconhecida pelo pai e teria vivido a vida toda assim se aquela garota não tivesse aparecido. No salão do Duque, a garota de cabelos loiros se apresenta, dizendo ser um prazer conhecer o pai. Ela se apresenta como a filha da ex-grã-duquesa Rowena e filha mais velha do Duque Parvis. Seu nome é Cosette. Cosette se curva diante do Duque, apresentando-se. Ele a olha, dizendo que o chama de pai e questionando se ela está mesmo afirmando ser sua filha. Cosette confirma. As pessoas no castelo cochicham, perguntando se Rowena não havia morrido após ser expulsa por não poder gerar uma criança. Comentam também sobre rumores que o Marquês Edimburgo havia sido enquadrado. Keira e seu irmão assistem à cena em choque. As pessoas continuam, dizendo entre si que mesmo não tendo certeza se Cosette é filha de Rowena, ela lembra o Duque Parvis. Duque pergunta a Cosette se ela pode provar o que diz.
Cosette lhe diz que sim, caso a oportunidade lhe seja dada. Duque a diz para fazê-lo, então, pois tudo o que lhe importa é quem é sua verdadeira filha. Após aquele dia, tudo ao redor de Keira mudou. Keira está à mesa, comendo, quando Cosette se aproxima, dizendo para ela que acorda cedo e perguntando se dormiu bem. Cosette diz que o mordomo mostrou o quarto que ela usará de agora em diante, um com uma cama muito macia, e diz que é a primeira vez que deita em uma cama assim. Keira não dá muita importância. Cosette continua falando que é melhor do que o quarto que tinha na casa do tio e pergunta como é o quarto de Keira e se pode vê-lo depois do café da manhã. Cosette esbarra a mão em uma taça, seu conteúdo suja o vestido, o prato também é quebrado. Criados se aproximam para ajudá-la enquanto Keira mantém sua postura, tomando seu café da manhã. Cosette pede desculpas pela situação. Keira diz apenas que pedirá ao mordomo que consiga um professor de etiqueta para Cosette. Keira diz que deixará a sala primeiro já que terminou de comer. A criada diz para Cosette que trará uma nova refeição, mas a garota recusa, dizendo que comerá mais tarde pois quer se desculpar com Keira por ter interrompido sua refeição. Cosette levanta e vai atrás de Keira. As criadas se olham e comentam que Lady Cosette parece ser uma boa pessoa, pois fala de forma gentil com elas, mesmo que sejam criadas, ao contrário de Keira, que é difícil de se aproximar por ser tão respeitável. Além disso, comentam que quanto mais olham Cosette, mais ela lembra o Duque. Keira está treinando com sua espada, questionando a si mesma quem é Cosette, para tão de repente aparecer e dizer que tem relação de sangue. O rosto lembra o de seu pai. E é estranho que ela tenha crescido como plebeia. Keira diz a si mesma que não há razão para se preocupar, afinal, é a verdadeira filha de seu pai. Todas as mulheres da casa Parvis nascem com o poder da santidade. Não importa o que, apenas uma santa pode nascer. O fato de que só pode haver uma significa que uma é uma farsa que trará o desastre. Cosette chama Keira e se aproxima com algumas flores para ela, perguntando o que faz ali sozinha. Keira pensa consigo mesmo o que significaria se Cosette conseguisse ver os espíritos primeiro. Não demore, sua conclusão vem à mente, ela morrerá como a farsa. Keira afirma que está dando uma pausa depois do treino e gostaria de descansar, sendo assim instrui Cosette a voltar sozinha. Cosette pergunta por que Keira está sendo fria, afinal, só quer ser amiga de Keira. Keira olha desconfiada e diz que não a conhece e que não tem a menor intenção de ser amiga de Cosette. Cosette aparenta surpresa, mas logo pergunta a Keira se é porque ela não é a verdadeira filha do Duque. Keira paralisa. Cosette tem uma expressão maldosa. Keira se vira, o coração acelerado. Cosette chama Keira de coitada, dizendo que não é culpa dela ter nascido de um caso da mãe. Cosette se aproxima, dizendo que realmente não se importa com o fato de que Keira é uma filha ilegítima com origens desconhecidas. Cosette continua, afirmando que Keira não fez nada de errado, afinal a culpa foi da mãe dela por ter enganado o Duque para se tornar grã-duquesa. Sendo assim, não há razão para Keira sentir culpa. Keira perde o controle e aponta sua espada para Cosette, avisando que se insultar sua mãe novamente, garantirá que não insulte mais ninguém outra vez. Keira mantém sua espada em posição, até que de repente algumas criadas aparecem, sem entender o que está vendo, chamando por Lady Cosette. Ela se vira e chama pela criada. As criadas perguntam para Keira o que ela está fazendo, como ela é capaz de apontar sua espada para alguém que somente foi até ela para se desculpar. Cosette se encolhe nos braços da criada, dizendo que só queria ser amiga de Keira. Continuando a encenação, Cosette pede desculpas para Keira, dizendo não ter pensado que aquele era um assunto sensível para ela, que mesmo não compartilhando o mesmo sangue ainda a vê como uma irmã e não tem intenções hostis. As criadas cuidam de Cosette enquanto Keira pensa incrédula sobre Cosette como irmã, afinal, é uma pessoa que insultou sua mãe. Cosette diz estar bem após uma das criadas assustar dizendo haver sangue e ela não está bem, que precisam ver um médico. Keira assiste a cena sem acreditar. As criadas informam que deixarão o local. Cosette lança um último olhar e sorriso pretensioso para Keira. O Duque está em seu escritório quando para o que faz, lembrando de momentos com Rowena. Ela o questionava se estava ouvindo, dizendo em seguida que quando tivessem um filho, se fosse menino queria chamá-lo de Christian, mas se fosse menina seria Cosette.
Rowena diz ser um assunto embaraçoso e pede que ele não conte a ninguém, que é um segredo deles. O Duque pensa consigo que não consegue decidir rapidamente sobre a situação, mas que o rosto de Cosette realmente complica. Alguém bate na porta. Keira entra, perguntando se o pai a chamou e aguarda. O Duque diz saber do que houve à tarde sobre ela apontar a espada para Cosette. Keira tenta argumentar, mas é interrompida. O Duque diz compreender que Keira não está feliz com a presença de Cosette, mas questiona se ela não teve vergonha de agir daquela forma diante das criadas. Afinal, ao contrário de Cosette que cresceu como plebeia, Keira teve instrução a vida toda. Duque diz que de agora em diante, Keira deverá pensar mais antes de agir. Keira tenta novamente argumentar, dizendo que Cosette que começou, insultando sua mãe, acusando-a de adultério. Keira diz que suporta insultos à sua própria pessoa, mas não insultos à sua mãe. Duque apenas diz que em breve descobrirão se isso foi um insulto ou apenas a verdade. Keira paralisa sem acreditar no que ele diz. Ela deixa o escritório de seu pai. No corredor, lembra de sua mãe dizendo para que não chore. Sua mãe diz também que não importa o que digam os outros, ela é a primeira e única santa dos Parvis. A mãe de Keira lhe diz para viver como quiser. Keira se ajoelha no corredor, as lágrimas caem de seus olhos. Ela se pergunta o porquê de seu pai duvidar, sendo que foi ela quem cumpriu com todas as obrigações como filha, não foi Cosette. Keira ouve alguém chamar seu nome. Cosette está atrás dela, de pé, e pergunta o que ela está fazendo ali. Keira olha para Cosette, que esboça uma falsa surpresa antes de sorrir maliciosa e se aproximar. Cosette pergunta por que Keira está chorando sozinha ali e se aproxima. Keira estapeia a mão de Cosette, dizendo para não tocá-la. Cosette recua a mão enquanto Keira diz a si mesma para manter o controle. Ela levanta e diz que soube que Cosette estava vivendo em outra instalação e pergunta o que ela faz na casa principal àquela hora da noite. Cosette pergunta se Keira não ficou sabendo que de agora em diante ficaria também na casa principal. Keira não acredita naquilo. Cosette comenta, como se Keira não soubesse, que descendentes diretos da família principal vivem na casa principal, e que o pai dela também autorizou. Keira está incrédula e logo grita que ela é, sim, a filha mais velha do Duque Parvis e não Cosette, que veio de sabe lá onde. Cosette começa a rir, perguntando a Keira como pode já estar se perdendo com aquilo. Cosette se aproxima de Keira e diz que, por enquanto, estará por perto, e eventualmente tomará tudo dela. Keira é deixada por Cosette, que lhe diz para aguardar por isso. No outro dia, o vice-general Sir Joseph é anunciado após baterem na porta. Ele diz ter um relatório sobre algo ruim na região norte. Keira o autoriza a entrar. Joseph e outro homem entram no escritório de Keira. Joseph informa que o recente uso de mana foi localizado, mas não é ameaçador. Dado o grande número, requisitaram reforços. Keira pergunta se ele tem um plano. Joseph confirma, dizendo que usará o Canyon próximo e seu terreno para preparar uma emboscada. Keira diz que se for o Denal Canyon, há ruínas ancestrais logo abaixo e Joseph precisa ter em mente não causar estragos ali ou a família Parvis terá problemas caso o imperador descubra. Joseph pergunta se Keira tem outras ideias. Ela diz haver uma floresta próxima, mas a cadeia de montanhas é fraca e há o perigo de rochas caírem. Ela pergunta se há alguma chance boa. Joseph diz que a chance é baixa. Keira o interrompe dizendo que então devem seguir em frente. Joseph tenta argumentar, Keira o interrompe novamente, ficando de pé. Sua expressão é rígida e Sir Joseph não tem reação alguma a não ser acatar a ordem dada por ela. Ele segue para o assunto seguinte enquanto criadas observam a conversa pelo lado de fora, perguntando se Keira é mesmo a general. Elas conversam entre si que Keira não fez sequer um exame para ser aprovada em tal cargo e ainda assim ela tomou a posição graças à família. A conversa continua e a criada explica que os filhos dos Parvis servem como líderes dos Cavaleiros de Parvis, por gerações, assim que atingem os 18 anos. Normalmente, a autoridade é confiada ao vice-general enquanto ao general é apenas formalidade. A criada diz que Keira é ignorante, que a garota pensa ser uma cavaleira e interfere em tudo, sendo assim tem pena de Sir Joseph por ter sido nomeado vice-general quando claramente ele tem talento para ser o general.
ela continua afirmando que os cavaleiros são azarados por isso, que Keira os olha com frieza e os comanda a fazer coisas aqui e ali. Outra criada retruca, afirmando que isso é uma mentira. Elas discutem que podem dizer isso de Keira apenas por olhar seu rosto. Uma das criadas finaliza dizendo que tanto faz, já que agora sabem que ela é uma farsa. Keira de repente aparece, dizendo que já que ela se orgulha tanto do que diz, pisará nela como em um pano de chão. As criadas se viram assustadas. Keira pergunta para as criadas se elas tomaram responsabilidade por tudo o que disseram. Uma das criadas fala para que se desculpem rapidamente. A outra questiona se disse algo errado, mantendo a postura. Keira olha incrédula. A criada pergunta o porquê de ter que se desculpar já que Keira não é a verdadeira filha do duque. Keira estapeia o rosto da criada, afirmando que ainda é uma lady da família Parvis e pode punir uma criada rude. Keira chama os guardas, mandando levar a criada indisciplinada. Gritos de dor são ouvidos. Cosette aparece correndo e chamando o nome de sua criada. Ela pergunta a Keira o motivo de estar fazendo aquilo. Keira responde que a criada que Cosette a mandou foi desrespeitosa e está tendo o que merece. Cosette diz que Keira não precisava ir tão longe. Keira diz que não sabe se Cosette foi informada, mas hierarquia é uma regra importante da sociedade aristocrata. A criada grita por ajuda para Cosette. Ela e as criadas olham horrorizadas enquanto a criada é punida. Na mansão, o duque é recepcionado por uma criada quando Keira desce as escadas e vai cumprimentá-lo. Ela é interrompida por Cosette, que corre até o duque e pede que não expulse sua criada. O duque pergunta a Keira o significado daquilo. Keira responde que apenas puniu justamente a criada por seu erro. Cosette diz que sua criada cometeu um erro, mas que é muito severo que seja espancada 100 vezes e expulsa. O duque encara Keira e afirma que 100 vezes é o suficiente para matar alguém. Ele diz que Keira fez uma cena e deve haver uma razão para isso. Ela diz ter escutado um insulto indescritível e é uma desgraça até mesmo dizer com a própria boca. Keira aponta para as outras criadas, dizendo que elas podem dizer a ele. O duque manda que as criadas digam o que ouviram. Elas se ajoelham, pedindo perdão. Então se encaram antes de continuar, afirmando que Keira estava sendo fria e a criada punida disse ser difícil lidar com isso, e isso era tudo. Keira retruca afirmando que aquilo era sem sentido. Quando se vira, Cosette a olha com um sorriso no rosto diante da mentira contada pelas criadas. Por hoje é isso. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar a história. Conto com você e agradeço por ter visto até aqui. Até a próxima!